Gênesis, capítulo 21, do verso 1 ao verso 7. Diz assim a preciosa palavra do Senhor. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Oremos. Deus, a tua palavra foi lida e ela é perfeita, ela é santa, viva e verdadeira. É instrumento para a nossa exortação, edificação, de forma que sejamos homens e mulheres do Senhor, servos, habilitados a toda boa obra. Deus, abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que apreendamos as verdades aqui descritas, e não somente sejamos ouvintes da palavra, mas também fiéis praticantes, de forma que saiamos daqui confiando mais no Senhor, servindo mais ao Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos em tempos de um imediatismo muito grande. As nossas expectativas devem ser supridas muito rápido, já não temos paciência de esperar. Nós vivemos tempos de ansiedade, não aguentamos esperar quase nada. É fruto da modernidade, é fruto das inovações, de forma que antigamente, e eu já disse aqui na igreja, para você se comunicar com alguém que estava longe, demoravam dias, meses, porque você tinha que escrever uma carta. Hoje, quando enviamos uma mensagem no WhatsApp, e fica ali aquele sinalzinho azul, e passou 5 minutos, a pessoa não respondeu, já estamos ansiosos e nos perguntamos por que essa pessoa não me responde. Não aguentamos esperar nada, queremos o que queremos, do jeito que queremos e no tempo que queremos. E normalmente esse tempo é para ontem. Vivemos um período de expectativas imediatas. Da mesma forma, e tão intensamente quanto isso, vivemos um período em que as palavras perderam valor, onde os compromissos já não são tão compromissos assim, em que as pessoas prometem, em que as pessoas assinam um contrato, mas aquilo não tem valor nenhum, elas descumprem esse contrato. Vivemos um período, e principalmente aqui no Brasil, no nosso contexto político, onde os políticos prometem mundos e fundos sem nenhuma intenção de cumprir aquilo que eles estão falando. Vivemos um período onde as palavras já não têm valor. Então vivemos tempos difíceis, de expectativas grandes e imediatas, mas de compromissos vazios. Mas esse texto, irmãos, nos apresenta uma realidade diferente. Esse texto nos apresenta uma realidade onde o Senhor cumpre as suas promessas, ainda que elas pareçam impossíveis, mas não no nosso tempo, não do nosso jeito, mas do jeito que lhe convém e que lhe apraz. Por isso esse texto convoca a você a confiar no Senhor. Confie no Senhor, com fé, obediência e alegria. Confie no Senhor com fé, obediência e alegria. São as 3 verdades que nós vemos nesse texto e que nós aprenderemos nesta noite. A primeira delas, irmãos, confie no Senhor com fé, nós encontramos no verso 1 e 2.
Veja aí novamente em sua Bíblia. Diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. O primeiro verso, irmãos, nos revela uma verdade preciosa e reconfortante, consoladora. Ele revela a verdade de que Deus é fiel às suas promessas e Ele cumpre aquilo que Ele promete. Deus cumpre as suas promessas. Ao contrário do que nós muitas vezes fazemos, ao contrário do que os políticos fazem, ao contrário do que vemos por aí, Deus é fiel àquilo que Ele fala, ao seu compromisso, ainda que esse compromisso pareça impossível. E ainda que o tempo passe e Ele não cumpra no tempo das pessoas ou no nosso tempo, mas no tempo dEle. Lembremos, irmãos, que a promessa que o Senhor fez lá no capítulo 12 de Gênesis a Abraão era a de que ele seria um pai de uma grande nação e através dele as nações seriam benditas. Só que tinha um problema, muito grave, aliás. Abraão não tinha nenhum filho. Como um homem que não tinha nenhum filho poderia ser pai de uma grande nação? Mas essa foi a promessa do Senhor a Abraão. A promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Mas Abraão tinha 75 anos quando Deus lhe faz essa promessa. 75 anos. Seria difícil de acreditar em algo assim. No entanto, Deus prometeu a ele. E Abraão respondeu a esta promessa com fé. Sim, Abraão foi um homem de fé. Ele está descrito em Hebreus como um dos heróis da fé, como aquele que é espelho para a igreja, sim. Mas essa fé de Abraão, ainda no capítulo 12, ainda com 75 anos, precisava ser amadurecida. E normalmente a forma de Deus trabalhar no nosso coração, ou uma das formas de Deus trabalhar no nosso coração, é através da dificuldade, é através das provações, é através de esperarmos nele, ainda que pareça impossível. E ele fez isto com Abraão, porque foram 25 anos de espera até que o seu filho viesse. 25 anos, irmãos. O que você já esperou por 25 anos? Qual foi o período mais longo de espera para que algo que você ansiasse fosse atendido pelo Senhor? Abraão esperou 25 anos. E é notório, e apesar de para nós sermos poucas páginas, do capítulo 12 ao capítulo 21, foram 25 anos de provações, 25 anos onde Abraão teve altos e baixos, onde sim foi um homem de fé, mas por vezes mentiu, sim foi um homem de fé, mas por vezes duvidou, por vezes oscilou, por vezes falhou, mas Deus não falhou. E ainda que parecesse impossível, porque Abraão e Sara, sua esposa, já eram velhos, e o texto bíblico nos revela que Sara já havia cessado o costume das mulheres. Ora, nós entendemos isso muito claramente, que Sara já não era fértil, Sara já não poderia ter filhos. Como Deus poderia cumprir a sua promessa diante de algo impossível? Porque Ele é Deus, e não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. É isso que Ele fala a Sara:
Deus cumpre a sua promessa, porque a sua palavra tem poder em si mesma. Não foi através dela que ele criou os céus e a terra. E disse Deus: haja, e houve. Deus cumpre as suas promessas, ainda que elas pareçam impossíveis, ainda que as circunstâncias estejam difíceis, ainda que nós olhemos à nossa volta e não vejamos condições nenhuma de Ele cumprir aquilo que Ele nos prometeu, nós devemos confiar no Senhor com fé, porque Ele é Deus. Irmãos, e é importante nós entendermos por que devemos confiar com fé e confiar no Senhor. Porque às vezes nós confundimos as coisas. Nós estamos em um período de Copa do Mundo. E no Brasil nem precisa ser período de Copa para nós assistirmos a jogos. Mas é interessante que no período de Copa até quem não gosta de jogo assiste. E é interessante assistir jogos, é algo atrativo porque nós gostamos de torcer. Nós não sabemos o resultado do jogo, então nós vivemos naquela tensão: quem será que vai ganhar? O problema, irmãos, é quando nós fazemos isso com o Senhor. E ao invés de confiarmos, nós torcemos, esperando que Deus cumpra aquilo que Ele nos prometeu, mas sem sabermos se Ele vai cumprir. Deus, por favor, tomara que o Senhor consiga. Irmãos, não é isso que nós aprendemos nas Escrituras. Nós aprendemos a confiar, a ter certeza. Isso é fé. Em Hebreus, capítulo 11, verso 1, o autor revela ali a definição de fé, que é ter certeza de coisas que se esperam, convicção, ainda que não estejamos vendo. Certeza, e não torcida. Certeza, e não somente uma expectativa ou uma espera vazia, mas certeza de que Deus cumprirá as suas promessas. Mas devemos ter fé em Deus, porque às vezes nós confundimos. Talvez você já tenha ouvido a frase: tenha fé que tudo vai dar certo. Não, essa frase não é verdadeira. Você não tem que ter fé que tudo vai dar certo. Você tem que ter fé em um Deus que está no controle de todas as coisas. E ainda que tudo esteja dando errado, Ele continua sendo Deus. E Ele continua no controle. E ainda que seja impossível, Ele cumprirá as suas promessas, porque Ele é um Deus de impossível. É isso que é confiar em Deus com fé. É isso que é confiar no Senhor com fé. E é isso que Ele exige de nós. Confie no Senhor com fé. Mas há uma outra verdade revelada neste texto. Confie no Senhor com obediência. Veja aí do verso 3 ao verso 5. Diz assim a palavra de Deus: ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Irmãos, como eu já disse, Abraão foi um homem de fé, sim, mas como homem pecador e falho, ele falhou, ele oscilou. E uma das falhas de Abraão foi ter anuído, foi ter aceitado o conselho de Sara, sua esposa, que em um momento de falta de fé ou de oscilação na sua fé, disse a ele: eu não terei filhos. Por isso toma a minha serva Agar, e através dela eu terei filhos. Através dela eu vou ter uma criança em meus braços. E Abraão anuiu a este conselho, e ele então tem um filho que se chamava Ismael.
No entanto, Deus vem a Abraão e deixa claro que não seria através daquele filho que a aliança seria mantida. Não seria através de Ismael, não seria através do jeitinho que Abraão tinha dado, não seria através do jeitinho que ele, Abraão e sua esposa, haviam arrumado, não seria através do filho da incredulidade, mas seria através de um filho que nasceria de Sara. E quem dá o nome a este filho é o próprio Senhor, e ele diz: o nome deste filho será Isaque. E ele exige então de Abraão, no capítulo 17, ele institui ali um sinal desta aliança, e esse sinal era a circuncisão, de forma que o povo do Senhor seria marcado com um sinal externo de algo que acontecia internamente, ou seja, o fato de ser povo do Senhor deveria ser externalizado através da circuncisão. Essa era a função da circuncisão, ser um sinal da aliança do Senhor. Portanto, quando nós lemos nestes versos de 3 a 5, que Abraão nomeia o seu filho como Isaque, e ele circuncida o seu filho, Abraão nada mais está fazendo do que obedecendo ao Senhor e dando testemunho de que o Senhor continuava a ser fiel àquela aliança estabelecida, de que Deus havia cumprido o que ele tinha prometido, e o filho que Deus havia prometido, que o nome seria Isaque, havia nascido, e ele serviria de sinal para a aliança através da circuncisão. Abraão aqui se torna mais maduro em sua fé. E é interessante porque o Abraão que por vezes se demonstrou oscilante, depois do nascimento de Isaque parece ter sua fé fortalecida, parece ter a sua fé amadurecida de fato, de forma que quando Deus fala para ele: Abraão, eu quero Isaque, eu quero que você sacrifique Isaque, ele não mais duvida. E novamente, assim como fez no capítulo 12, ele se levanta e vai. E, irmãos, que cena de se imaginar: um pai andando com seu filho, e o seu filho carregando a lenha nos braços, e o filho vira: pai, eu vejo a lenha, eu vejo o fogo, mas eu não vejo o holocausto. E Abraão responde: Deus proverá para si. Porque Abraão havia experimentado da fidelidade do Senhor diversas e diversas vezes, mas de forma mais preciosa através do nascimento de seu filho, o nascimento milagroso de uma criança através de uma mulher estéril, de um casal de idosos que não poderiam ter filhos. Abraão obedeceu a Deus. Obedeceu a Deus quando nomeou Isaque, obedeceu a Deus quando circuncidou Isaque, e isso é testemunho da aliança do Senhor. Irmãos, se nós confiamos no Senhor, não há outra alternativa senão o obedecermos. Como podemos dizer que cremos em Deus se não andamos em seus caminhos? Tiago escreve que a nossa fé é demonstrada através das nossas obras, e fé sem obras, essa fé é morta. Irmãos, nós devemos obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, obedecer a lei de Deus que é perfeita, mais do que somente por um temor, mas pela certeza de que quando obedecemos a Deus, fazemos o melhor para nós, fazemos o melhor e Deus nos sustenta durante o caminho da obediência. Por isso, obedeça ao Senhor com fé.
A terceira e última verdade deste texto nos convoca: confie no Senhor com alegria. Veja aí do verso 6 ao verso de número 7. Diz assim: E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Irmãos, Sara aqui proclama um belíssimo discurso de reconhecimento de que quem havia lhe dado motivo de riso era o Senhor, era Deus. E é interessante porque o nome Isaque e a palavra riso, elas têm uma ligação muito profunda na língua hebraica, de forma que aqui há um jogo de palavras, de forma que nós poderíamos interpretar: Deus me deu Isaque, e Isaque é o meu motivo de rir. Deus é quem nos dá motivo de riso. Só há verdadeira satisfação em Deus. Sara tentou dar o seu próprio jeito, como já vimos. Ela disse a Abraão: eu vou me edificar com filhos através de Agar. Só que esse jeitinho que Sara e Abraão pensaram que daria certo e traria satisfação, na verdade só trouxe desgosto, só trouxe desprezo, porque quando Agar tem Ismael, ela rejeita e ela não entrega o seu filho. E a partir daquele momento, só a amargura de Sara só aumentou, a dificuldade e a tristeza de Sara só aumentou. É assim que acontece, irmãos. Quando queremos dar os nossos próprios jeitinhos, quando queremos burlar as regras, quando não confiamos e esperamos e tomamos as rédeas da situação e queremos fazer do nosso próprio jeito, nós só temos desprezo. Mas quando esperamos no Senhor, Ele nos dá alegria. Quando descansamos no Senhor, Ele nos dá verdadeira satisfação. E Sara aqui reconhece isso. Sara reconhece que era Deus quem lhe dava motivo de riso. E ela encerra, dizendo no verso 7, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Ora, irmãos, aqui há duas possibilidades. Ela talvez estivesse se referindo às pessoas mesmo, se referindo ao fato de que ninguém teria dito que um homem de 100 anos teria um filho, de que ninguém teria dito que seria possível uma mulher que já havia cessado o costume das mulheres teria um filho. Ninguém em sã consciência teria dito, mas havia alguém que tinha dito. E essa é a segunda possibilidade. Deus havia dito, o Senhor havia dito, e ela zombou, e ela deu uma risada de incredulidade. Mas aqui ela reconhece que era Deus quem havia dito. Nós devemos confiar no Senhor, porque Ele é quem nos dá a verdadeira satisfação. Irmãos, quantas vezes nós pecamos, quantas vezes nós desobedecemos a Deus e buscamos satisfação em coisas que sabemos que são pecaminosas, e achamos que aquilo ali vai nos satisfazer, que aquilo irá nos trazer alegria, mas aquilo só nos enche de remorso, só nos enche de tristeza, só nos enche de amargura. Mas quando esperamos no Senhor, quando descansamos no Senhor, Ele nos enche de alegria, ainda que em meio à tristeza. E eu sei que parece contraditório, mas Cristo nos afirma: bem-aventurado aquele que chora, porque serão consolados. Bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados sois quando mentirem, caluniarem. Bem-aventurados quando nós esperamos. Bem-aventurados somos quando esperamos no Senhor.
Bem-aventurados somos quando confiamos no Senhor. Por isso, confie no Senhor com alegria, porque só o Senhor pode te trazer verdadeira satisfação, verdadeira alegria. Confie no Senhor com fé. Confie no Senhor com obediência. Confie no Senhor com alegria. Deus é fiel às suas promessas. Mas há algo, irmãos, que eu escutei aqui no culto de aniversário da nossa UPA, de 25 anos, o reverendo Esdras falou algo que eu não quero esquecer, nunca mais. Ele disse: nós devemos confiar nas promessas do Senhor, nós devemos crer nas promessas do Senhor. O problema é, será que nós conhecemos as promessas do Senhor? Será que nós sabemos aquilo que Deus nos promete? Porque às vezes nós esperamos coisas que Deus não nos promete. As pessoas esperam coisas que Deus não promete. As igrejas estão cheias de pessoas esperando o carro, a casa, a mansão, o dinheiro, o emprego. Mas será que Deus nos promete essas coisas? Não. Então, como seremos felizes se Deus não nos promete o carro do ano? Como seremos felizes se Deus não nos promete uma casa linda? Nós somos felizes, porque o que Deus nos promete é muito mais precioso. Porque Ele promete que todo aquele que crê em Cristo, seu Filho que desceu, se tornou carne, habitou entre nós, morreu numa cruz por nossos pecados, todo o que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Irmãos, esta é a mais preciosa de todas as promessas. E se esta promessa não enche o seu coração de alegria, nada mais pode encher. Se crer que Deus nos salvou do inferno para a maravilhosa graça e para vivermos a eternidade com Ele em glória, se essas verdades e se essas promessas, irmãos, não enchem o nosso coração, nada mais poderá nos satisfazer. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Essa é a exortação que Deus nos faz através da sua palavra.